Continuem aqui a escrever para nós. Pelembe, como é que olha para este cenário? Bem, bom dia para si, Dava, para os meus pares do painel, em especial aos estimados telespectadores. Dava, é complicado, é muito triste e preocupante porque olhar a situação da educação em Moçambique é um olhar triste porque eu fiquei mais preocupado no dia 12, no dia dos professores. O nosso chefe do Estado, que é o comandante em chefe, tudo que se diz, os cargos que ele exerce, ao invés de ele estar ao lado dos professores, preferiu outro evento e não esteve ao lado dos professores. E nós sabemos que a educação é a base do desenvolvimento de uma sociedade. E se um chefe do Estado preferiu estar no evento, ao invés de estar ao lado dos professores, a partir daí comecei a perceber o quão o governo não valoriza o professor. E está aqui as consequências de não o Estado moçambicano dar valor a esses professores. Infelizmente, o partido no poder, que é governo simultaneamente, só dá valor aos professores quando chegam os pleitos eleitorais, porque são os professores que são usados para as fraudes eleitorais. É por isso que muitas das pessoas, quando o professor se sente apertado, aflito com as políticas governamentais, principalmente salariais, muitas das pessoas, por causa da dor dos professores serem usados para as fraudes eleitorais, muita gente chega até a dizer que é bom o professor sentir na pele aquilo que a gente sente em cada ciclo eleitoral. Mas é preocupante porque estes problemas que afetam o professor diretamente afetam na qualidade do ensino dos nossos filhos. E isto é que mais nos preocupa. E o governo, em nenhum momento, nos dá sinais de querer mudar esta situação, porque não é o primeiro ano que isso acontece, nem segundo, nem terceiro, nem quarto. Está a ser de forma sistemática estes problemas e o governo sempre aparece na boca dos exames a tentar apagar o fogo sem nenhuma perspectiva. Agora, em países normais, quando há problemas, o exército é chamado para as mitigações. Mas nosso país não é normal. Não é normal porque que tipo de exército nós temos? Qual é a qualidade do exército que nós temos? A partir daí já podes perceber a diferença entre os outros estados quando há um problema e o exército é chamado para mitigação. É a qualidade desse exército. Qual é a qualidade do nosso polícia para estar em frente de uma sala de aulas para controlar um exame? Então, a partir daí, podes perceber a diferença, porque quem vive política internacional pode dizer que é normal, e é normal mesmo em países sérios, mas em relação ao nosso país, eu não vejo qual é a mais-valia que a polícia vai trazer para controlar os exames. E muito mais é que os professores, eu ontem conversava com um professor que deu um exemplo do ano passado, não é? Sabe o que ele dizia, Dava? Ele dizia que no ano passado ele foi chamado, sofreu uma pressão, por quê? Porque ele deu notas segundo como é que chama? Segundo o que cada aluno teve no processo dos exames. Mas, porque a direção da escola tinha uma meta a alcançar, ele foi chamado à direção e obrigado a mudar a pauta dos alunos. Ou seja, há muitos problemas que enfermam o nosso sistema da educação e os professores estão cientes disso, mas infelizmente o governo tem as suas metas, mesmo sabendo que os nossos filhos não estão habilitados para passar de classe, mas porque as metas falam mais alto,
os professores são obrigados a fazerem passagens automáticas. Agora, o que nós temos, o que é preciso fazer, o que devia ter sido feito, era bem antes de chegarmos aos exames, o Ministério da Educação ter chegado perto aos professores, conversar com os professores, tentar resolver de forma pacífica e não usar o exército para, mais uma vez, amedrontar ou assustar a sociedade moçambicana. Porque não está a assustar apenas os professores. Estás a imaginar um polícia, um militar dentro da sala de aulas, com que espírito, com que moral as crianças vão ter dentro das salas de aula, na sala de aulas, depois do último pleito eleitoral, termos assistido às manifestações violentas da parte das forças de defesa e segurança. Agora, qual é o resultado que vamos ter nesses exames que se aproximam? Apelar à ministra, apelar ao próprio presidente da República, que no dia 12, na minha opinião, cometeu um erro flagrante ao trocar estar ao lado do professor para estar ao lado de outros eventos, que para mim o mais importante naquela data era o professor e ele não esteve lá. Eu acho que está na altura dele intervir e tentar acalmar a situação. Os exames começam na segunda-feira, ainda temos 2, 3, 4 dias, são suficientes para um chefe do Estado aparecer e tentar minimizar os efeitos caóticos que podem advir desta greve dos professores. Alessandro, senhor, acha que é uma intimidação ou seria uma intimidação as forças de defesa e segurança controlarem os exames, a ser verdade o que os professores estão a denunciar? Bom dia, Vasco Dava, em primeiro lugar, e os meus colegas aqui do painel. Um grande abraço a todos os moçambicanos do Vuma Maputo e um abraço muito especial, como sempre, para os guerreiros de Chibuto. Antes de dizer que eu deixei de ser amigo do professor, quando o professor aceitou a comprometer um processo inteiro de eleições, entrando no jogo de falsificar ou manipular os resultados eleitorais, aí deixamos de ser amigos, porque isso deu um problema muito sério ao país por causa dessa brincadeira. Então eu deixei de ser amigo, deixei de me interessar por assuntos que digam respeito ao professor por causa disso, porque eles não estão a ser boas pessoas, estão a ser a aceitar entrar em jogos muito sujos. De qualquer forma, dizer que é escandaloso o que está, se for verdade, isso é escândalo. Nunca vimos isso em nenhuma parte do mundo. As forças de defesa e segurança, membros das forças de defesa e segurança, controlarem os exames. Porque o processo não termina por aí. Uma coisa é controlar os exames depois de distribuídos, porque foram feitos já. Outra coisa é corrigir, lançar pautas, notas nas pautas, etc, etc. Então, eu não sei se as forças de defesa e segurança também vão fazer isso, não sei. Então, não é solução isso. A solução é sentar com os professores e resolver o problema. Essa é que devia ser a atitude do governo. Sentar e portanto, resolver o problema que existe. É verdade que o professor também tem que compreender, em certa medida, e isso acaba, portanto, não acontecer porque estão à espera já há bastante tempo do dinheiro deles, que o país está falido, completamente falido. Portanto, o Estado não tem dinheiro. Só me surpreendo com o fato de que não há dinheiro para trabalhar, mas ao mesmo tempo, é por isso que às vezes entramos em contradição, mas há dinheiro para roubar. E dinheiro para roubar, quer me parecer que não falta, não é? Quase todas as semanas temos estado a acompanhar escândalos aí de dinheiro que está a ser desviado do erário público em benefício de alguns funcionários do Estado.
surpreendi-me com uma notícia que dizia que 11 mil milhões de meticais teriam sido desviados e que esse dinheiro foi depositado em Bahamas, lá na Europa, lá, aliás, na América. É complicado isso, né? É complicado. São tantos milhões disto, 48 milhões daquilo, sei lá, tantos milhões. Então, há muito dinheiro para roubar e não há dinheiro para resolver problemas sérios como pagar os professores, como resolver o problema dos hospitais. Quando nós vamos ao médico, saímos com uma receita. Muitas das vezes, 90% do que está lá escrito não encontramos ali nas farmácias públicas. Entretanto, o dinheiro, o país está a saque. E são recursos que saem sem benefício dos moçambicanos, é o dinheiro que é roubado e depois não há responsabilização. Quer dizer, isto aqui é um pandemônio mesmo, é um pandemônio. Então, é lamentável e se de facto as Forças Armadas de Defesa e Segurança vão controlar os exames, isso vai ameaçar não só os professores, como também e sobretudo aos alunos, que não vão ficar atentos onde estar a reparar aqueles homens todos com armas ali. Estou a imaginar um blindado dentro de uma escola, quer dizer, aquele é um pânico muito grande. Há crianças que nunca viram armas, depois quando vê alguém armado ali, quer dizer, isso não vai ser boa coisa se isso acontecer, de facto. Essa tarefa, a tarefa das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, não é controlar exames, é sim garantir a segurança do moçambicano, garantir a integridade do país, garantir a soberania. Isso é que é a tarefa das Forças de Defesa e Segurança, não é para controlar exames, não é para andar aí nas escolas, portanto, digamos assim, a substituir os professores. Onde é que já se viu isso? Portanto, isso é um escândalo. Vai ser um escândalo autêntico se isso acontecer. Pois, vamos. Eu estava a pensar comigo mesmo. Tá bom, vão colocar a polícia, o exército, controlar o exame, mas quem vai fazer a correção dos próprios exames? Quem vai corrigir os exames? E uma outra situação, será que temos polícias para todas as escolas, todas as salas de aulas? E colocar a polícia ou o exército dentro das salas de aulas, quem vai ficar a controlar a segurança pública nas ruas? Nós estaremos aqui a fechar a cara e deixar a partes íntimas fora. Ou seja, é abrir um buraco e fechar o outro. Então, eu acho que alguma coisa ainda há tempo. Temos sexta, sábado, temos um chefe do Estado, temos uma primeira-ministra, são pessoas